Porque tantas mulheres, depois dos 40, começam a destruir o que levaram anos para construir. Casamentos, famílias, reputações, tudo parece desmoronar de forma silenciosa, quase imperceptível. O que acontece dentro delas para transformar a doçura em frieza, a parceria em distância, o amor em indiferença? Muitos homens tentam entender, poucos realmente conseguem. E é justamente nesse ponto cego que mora o perigo. Aos 40, a mulher começa a se confrontar com algo que evitou por décadas, o espelho da própria realidade. O tempo já não a define pela beleza, e sim pela essência. Só que a essência é difícil de encarar quando foi construída sobre expectativas alheias. Ser a esposa perfeita, a mãe exemplar, a mulher compreensiva. Quando esse roteiro termina, o palco fica vazio e o silêncio revela algo inquietante. Ela já não sabe quem é sem o papel que representava. É nesse momento que começa a metamorfose. Uma transformação invisível aos olhos do marido, mas brutal na mente dela. As emoções antes contidas ganham voz. O desejo por reconhecimento se mistura com o ressentimento. E o casamento, antes porto seguro, passa a ser visto como a prisão simbólica daquilo que ela não viveu. Não é mais o amor que guia suas ações, que é a necessidade de sentir novamente que tem controle sobre o corpo, sobre as escolhas, sobre a própria narrativa. A verdade é que muitos relacionamentos não acabam porque o amor morreu, mas porque um dos dois deixou de se reconhecer dentro dele. A mulher que antes se sentia valorizada pelo cuidado, agora busca ser validada pela atenção. A juventude já não garante poder, então ela o busca por outros meios. Emoção, confronto, autossuficiência. O homem confuso tenta reagir com lógica, sem perceber que está lutando contra algo que não é racional, mas psicológico. Hoje, você vai entender o que desperta essa transformação silenciosa e por que ela pode destruir até os relacionamentos mais sólidos. Vamos além das explicações superficiais sobre idade, hormônios ou rotina. Vamos entrar na parte da psique que poucos têm coragem de observar. O ponto exato onde o desejo de liberdade se confunde com a autodestruição emocional. O gatilho oculto toda. Transformação começa com um gatilho invisível, um ponto silencioso, onde a identidade entra em colapso e a mulher passa a sentir que algo dentro dela morreu. Não é o corpo que muda primeiro, é a mente. Aos 40, o que antes era validado externamente, beleza, juventude, atenção, começa a desaparecer. E com isso, vem a sensação de que o poder está escapando pelas mãos. O que antes era natural, agora precisa ser conquistado. E o que antes era amor, começa a aparecer rotina. Nesse estágio, muitas mulheres não percebem que estão passando por uma espécie de renascimento psicológico. O antigo arquétipo da amante, movido pelo desejo de conexão e admiração, dá lugar à figura da rainha, uma persona que não busca mais amor, mas poder e reconhecimento. Só que esse novo arquétipo, quando surge sem equilíbrio, traz um conflito interno devastador. O desejo de ser livre colide com o medo de ficar sozinha. A busca por autonomia começa a se confundir com a necessidade de provar valor. A mulher que antes se satisfazia em ser amada, agora quer ser admirada. Ela já não procura carinho, procura relevância. E o casamento, que antes a sustentava emocionalmente, passa a ser visto como o lembrete de tudo o que ela acredita ter perdido. O frescor, a leveza, a admiração espontânea. Isso cria um paradoxo cruel. Quanto mais ela tenta se reencontrar, mais se afasta de quem sempre esteve ao lado dela. Nesse ponto, o marido se torna o símbolo de uma vida que ela sente não representar mais o que é. Cada gesto dele, por mais simples, é interpretado como indiferença, cada silêncio como rejeição. E o que antes era segurança, começa a parecer limitação. O homem tenta entender, tenta consertar, mas nada parece suficiente, porque o problema não está nas atitudes dele, e sim na forma como ela se enxerga através dele. É um processo invisível, mas letal. A mulher não muda de um dia para o outro. Ela vai se afastando de si mesma, até o casamento se tornar o palco onde essa desconexão se manifesta. E o mais perigoso é que, por fora, tudo ainda parece normal. Mas dentro, o arquétipo antigo já morreu, e um novo está tomando o lugar.
Um que não quer mais ser compreendido. Quer ser temido, respeitado, reconhecido. Aos 40, muitas mulheres deixam de lutar por amor e começam a lutar por relevância. E é nesse momento, quando o afeto cede espaço para a afirmação, que o casamento começa a morrer em silêncio. O que vem depois é ainda mais profundo. O vazio emocional que surge quando a liberdade tão desejada se revela incapaz de preencher o que foi perdido internamente. O vazio emocional, depois que o gatilho é acionado, começa o que muitos confundem com frieza, mas na verdade é um profundo esvaziamento emocional. A mulher passa a sentir que nada a satisfaz, que tudo o que construiu não tem mais o mesmo sentido. Ela olha para o marido, para os filhos, para a casa, e algo dentro dela sussurra que aquele cenário não reflete mais quem ela é. Esse sentimento é perigoso porque é silencioso. Não há gritos, não há brigas, apenas um afastamento progressivo que o homem só percebe quando já é tarde demais. Durante anos, ela reprimiu desejos, emoções e sonhos em nome da harmonia. Cumpriu papéis, sustentou expectativas, acreditou que a felicidade viria como recompensa pela dedicação. Mas o inconsciente não esquece o que é sufocado. Ele cobra, e cobra caro. Chega um momento em que tudo o que foi negado começa a emergir. Não como um pedido de ajuda, mas como uma revolta interna. É o inconsciente, como dizia Freud, apresentando a conta de décadas de repressão emocional. O que surge é o vazio, um buraco psicológico que nada parece preencher. Nem o carinho do marido, nem o sucesso dos filhos, nem o conforto material. O problema não é a vida ao redor, é o espelho interno. Ela olha para si e não reconhece a mulher refletida. Não é mais a jovem desejada, nem a esposa admirada, nem a mãe ideal. É alguém em busca de identidade, perdida entre o que esperam dela e o que sente que nunca viveu. E o mais cruel é que esse vazio não é facilmente compreendido nem por ela mesma. Ela confunde o tédio com falta de amor, a insatisfação com opressão, e começa a culpar o casamento pelo que sente. O marido se torna o alvo de um ressentimento que não tem origem nele, mas na sensação de ter se traído para se encaixar em um ideal. O que ela busca agora não é o fim do relacionamento. É o reencontro com a própria essência, só que tenta fazer isso destruindo tudo o que construiu ao redor. Esse é o ponto em que o homem começa a sentir que algo está errado, mas não sabe o que é. Tenta ser mais presente, mais carinhoso, mais compreensivo, e quanto mais ele tenta, mais ela se distancia, porque o que ela procura não está fora, está dentro, e ele não pode entregar isso. O casamento, então, se torna um reflexo daquilo que ela não quer mais ver. As renúncias, o tempo perdido, a mulher que ficou para trás. Ela não está apenas cansada do marido, está cansada de si mesma. O casamento vira o espelho do que ela tenta apagar. Mas quanto mais luta contra esse reflexo, mais o vazio cresce. É nesse estágio que a mulher começa a buscar respostas em outros lugares. Atenção, novidades, reconhecimento, tentando preencher um buraco que só poderia ser curado com autoconhecimento. O ponto cego. Masculino, enquanto a mulher mergulha nesse processo de desconexão interna, o homem vive uma ilusão perigosa. Acredita que o silêncio significa estabilidade. Ele confunde a ausência de conflito com harmonia, quando na verdade o relacionamento já está sangrando por dentro. O maior erro masculino é achar que a lealdade de uma mulher garante sua permanência emocional. O que a mantém, na verdade, é a admiração. E quando essa admiração se desfaz, o vínculo se torna apenas funcional. A maioria dos homens não percebe o início dessa ruptura porque tende a interpretar a relação através da lógica, não da intuição. Quando ela começa a se afastar, ele não sente o perigo imediato. Acha que é apenas uma fase, um cansaço natural. E enquanto tenta manter a paz evitando discussões, ela interpreta o silêncio dele como indiferença. Ele acredita estar protegendo o casamento, mas na visão dela, ele já desistiu emocionalmente. Esse é o ponto em que a dinâmica muda sem que ele perceba. Ela começa a testar, a provocar pequenas reações para medir se ainda há vida naquele laço. Quando ele responde com calma, acreditando estar sendo maduro, ela interpreta como fraqueza. Quando ele cede para evitar tensão, ela sente que perdeu o respeito. E quanto mais ele tenta agradar, mais reforça a sensação de que o poder emocional
passou completamente para o lado dela. O homem esquece que o desejo feminino não nasce da previsibilidade, mas da percepção de força e liderança emocional. Quando ele se torna passivo, mesmo com boas intenções, transmite o oposto do que ela precisa sentir para continuar o admirando. Sem perceber, ele se transforma no espelho do tédio que ela quer romper. E é nesse momento que o casamento deixa de ser um encontro de polaridades e vira uma convivência neutra, sem energia vital. Ela começa a olhar para fora, não necessariamente em busca de outro homem, mas de outro reflexo. Um olhar que a faça se sentir viva novamente, desejada, relevante. Que o marido, cego ao jogo psicológico que se desenrola, continua tentando resolver com palavras o que já se tornou um desequilíbrio de poder. A dinâmica da reciprocidade, descrita por Cialdini, se quebra. Quando a admiração deixa de circular, o desejo morre junto. Enquanto ele acreditava estar mantendo a paz, ela já planejava o distanciamento. E o que mais o destrói não é a separação, mas a sensação de que nunca entendeu o que estava acontecendo. Ele foi fiel, presente, mas emocionalmente ausente. Não por descuido, mas por desconhecer a natureza psicológica da admiração e do desejo. E quando finalmente desperta, o amor já não é mais o mesmo. Foi substituído por uma lembrança do que poderia ter sido. A inversão de poder quando a admiração se quebra. O eixo do relacionamento muda completamente. O homem que antes era o centro emocional da casa passa a girar em torno das reações dela. Ele já não lidera, apenas responde. Cada gesto, cada palavra é medido para evitar um novo conflito. E nessa tentativa de preservar a paz, ele entrega o controle, não por fraqueza, mas por confusão. Ele acredita estar protegendo o amor, quando na verdade está alimentando a perda do respeito. A mulher, por outro lado, sente algo novo. O poder que antes estava adormecido começa a despertar. Não é o poder maduro da autossuficiência, mas o poder reativo da compensação. Depois de anos se sentindo invisível, ela busca reconquistar o controle emocional testando limites, desafiando o equilíbrio, impondo distância. É um tipo de manipulação que raramente é consciente, mas profundamente eficaz. Ela percebe que o simples ato de se afastar o desestabiliza, e essa sensação de domínio passa a ser viciante. A partir daí, o casamento se torna um tabuleiro. O que antes era amor, agora é estratégia. Cada silêncio vira um teste, cada gesto de carinho um campo minado. E o homem, sem perceber, entra no jogo tentando reconquistar algo que nunca deveria ter perdido, sua posição de centro emocional. Quanto mais ele corre atrás, mais ela foge. Quanto mais ele tenta entender, mais ela se distancia. O poder se inverte completamente. Maquiavel dizia que quem perde o poder tenta recuperá-lo manipulando o afeto. E é exatamente isso que acontece aqui. A mulher não está necessariamente interessada em outro homem, mas no poder que sente ao controlar o humor e as reações daquele que sempre esteve disponível. O desprezo se torna uma ferramenta inconsciente de afirmação. É a forma que ela encontra de provar para si mesma que ainda tem influência, mesmo quando o amor já está enfraquecido. O homem, agora emocionalmente submisso, tenta se justificar, explicar, corrigir, mas quanto mais tenta se provar, mais perde valor. Porque o respeito, uma vez trocado por pena ou complacência, raramente volta. A atração feminina não se sustenta na bondade passiva, mas na presença firme de quem não precisa implorar para ser reconhecido. E quando ele esquece disso, o encanto se transforma em desdém. O que começou como uma busca por equilíbrio se torna uma disputa silenciosa por poder. Ela quer sentir que domina. Ele quer sentir que é amado. E nesse conflito de intenções, o vínculo emocional se desfaz. O casamento deixa de ser uma união e se torna um campo de batalha, onde cada um luta por validação. Ela não quer outro homem, quer o poder que perdeu dentro de si. E o casamento, antes refúgio, agora é o território onde ela tenta provar que ainda está no controle. O ponto de ruptura, toda guerra silenciosa, chega a um momento em que o desgaste supera a intenção de continuar lutando. É nesse ponto que a mulher decide romper, muitas vezes sem saber explicar o porquê. Ela diz que não sente mais o mesmo, que precisa se reencontrar, que quer viver algo novo. Mas o que realmente busca não é liberdade,
e sim validação. Quer provar que ainda é capaz de causar impacto, de provocar reação, de despertar desejo. O fim do casamento se torna o palco onde ela tenta reafirmar a própria existência. O homem, pego de surpresa, sente que o chão desaparece. Ele olha para a mulher que conhecia e já não a reconhece mais. A doçura deu lugar a uma frieza cirúrgica. A empatia foi substituída por distanciamento, e a antiga parceira agora fala com a indiferença de quem já não se importa. Essa mudança não acontece da noite para o dia. Ela vinha sendo construída lentamente, alimentada por pequenas decepções, expectativas não ditas e o peso das idealizações quebradas. Mas o momento da ruptura parece repentino, como se algo tivesse simplesmente se desligado. Psicologicamente, o rompimento é a forma mais intensa de recuperar poder. Ao decidir acabar, ela inverte a narrativa. Transforma-se na autora da história, não na vítima das circunstâncias. A ilusão de controle traz uma sensação temporária de força, como se o sofrimento pudesse ser anulado pela autonomia da escolha. Porém, o que parece libertação é, na verdade, uma tentativa desesperada de anestesiar o vazio. Ela acredita que recomeçar é a cura, quando na verdade é uma fuga do confronto com a própria sombra. Aos olhos dela, a separação representa renascimento. É a promessa de uma nova identidade, livre de frustrações passadas. Mas a realidade é que ninguém renasce sem morrer para si mesmo, e ela tenta recomeçar sem se transformar. Leva consigo os mesmos padrões, as mesmas feridas, a mesma carência de validação. E o que parecia o início de uma nova fase, logo se revela como uma repetição com outro cenário. Enquanto isso, o homem, movido pela dor, tenta recuperar o que foi perdido. Mas esse esforço, em vez de trazer de volta o amor, apenas reforça o sentimento de impotência. Ele ainda acredita que pode resgatar o que restava, sem perceber que o vínculo foi rompido no nível mais profundo, o da admiração. E sem admiração, o amor é apenas memória. No fundo, ela não destrói o casamento porque quer começar algo novo, mas porque precisa provar a si mesma que ainda tem o poder de recomeçar. É uma afirmação de ego, não de alma. O problema é que quando o efeito dessa validação passageira passa, o que resta é o silêncio, e nele a consciência dolorosa de que nada do que foi destruído era realmente o inimigo. As cinzas emocionais, quando a ruptura finalmente acontece, a sensação inicial é de alívio. A mulher acredita ter escapado da prisão que a sufocava, do peso da rotina e das expectativas. Ela sente que recuperou o ar, que renasceu. Mas esse alívio é apenas o primeiro estágio de um vazio ainda maior. A ausência que antes parecia libertadora começa a se transformar em silêncio, e o silêncio se transforma em solidão. É nesse ponto que muitas percebem, tardiamente, que não estavam fugindo do marido, mas de si mesmas. A liberdade sem direção cobra caro. O que parecia autonomia se revela como desorientação. Os novos dias trazem o conforto da escolha, mas não a paz da consciência. Ela descobre que estar sozinha é fácil, mas se sentir inteira é quase impossível. A necessidade de provar independência dá lugar a um cansaço moral. As promessas de felicidade feitas pela sociedade moderna, viva intensamente, você merece mais, siga seu coração, se mostram vazias quando confrontadas com a realidade emocional da perda. O tempo começa a cobrar sua conta. As mensagens param de chegar, os olhares diminuem, o entusiasmo esfria. O que antes era um grito de afirmação vira um eco que ninguém responde. E é nesse silêncio que o arrependimento nasce. Ela começa a revisitar memórias, repensar gestos, relembrar os momentos simples que agora parecem distantes. O mesmo lar que antes simbolizava prisão, agora representa abrigo. O homem que antes parecia previsível, agora surge na lembrança como estabilidade. Mas o tempo não retrocede, ele apenas ensina. Enquanto isso, o homem se resistiu à tentação de se humilhar, começa lentamente a se reconstruir. Descobre que o amor, para ser saudável, não pode ser dependente. Aprende que o controle emocional é o verdadeiro poder e que o sofrimento é o preço da consciência. Ele amadurece. Já ela, entre a culpa e o orgulho, enfrenta a mais dura das verdades. O poder que buscava sempre esteve dentro, mas o medo a fez destruí-lo fora.
A frase dos antigos estoicos ganha vida nesse cenário. A liberdade sem disciplina é apenas outra forma de escravidão. E é exatamente isso que acontece. A mulher que acreditava ter se libertado das amarras externas se torna prisioneira das próprias escolhas internas. A liberdade sem propósito vira desordem, e a independência sem autoconhecimento se torna exílio. Ela conquistou o que queria, liberdade. Mas descobriu tarde demais que liberdade sem amor é só outro tipo de prisão. O que restou são as cinzas de uma história que poderia ter sido salva se ambos tivessem entendido que o amor não morre de rotina, mas de falta de consciência. A lição masculina ao homem que sobrevive a esse tipo de ruptura jamais volta a ser o mesmo, e isso é bom. A dor o obriga a abandonar as ilusões que o tornaram vulnerável. Ele finalmente entende que amar não é se anular, que presença sem firmeza é fraqueza, e que tentar salvar alguém que não quer ser salvo é o caminho mais rápido para se perder. O sofrimento se torna o professor que a complacência nunca foi. A primeira lição é clara: o amor não é garantia de permanência. As pessoas não ficam por gratidão, ficam por admiração. O homem que tenta ser compreensivo a qualquer custo acaba se tornando previsível, e previsibilidade mata o desejo. O que mantém uma mulher conectada não é o discurso emocional, é a percepção de força. Não força física, mas psicológica. A firmeza silenciosa de quem não se deixa manipular pelo caos emocional alheio. A segunda lição é ainda mais dura. Você não pode salvar quem está decidido a se perder. A mulher que entra em colapso interno precisa se reencontrar sozinha. O homem que tenta protegê-la de si mesma acaba se afogando junto. O papel dele não é o de redentor, mas de observador consciente. Ele deve enxergar o processo, entender a origem e agir com dignidade, mesmo quando isso significa deixar ir. Isso não é frieza, é maturidade emocional. A terceira lição é a mais valiosa. Nunca entregue o seu valor a quem não sabe reconhecê-lo. O respeito é o pilar que sustenta qualquer relação, e uma vez que ele é trocado por pena ou desespero, o vínculo se corrompe. O homem precisa aprender a sair quando percebe que está sendo testado por ressentimento e não por amor, porque quem precisa destruir o outro para se sentir livre já está em ruínas por dentro. Ao compreender essas verdades, o homem se transforma. Ele não volta a amar da mesma forma ingênua, mas de modo mais lúcido, mais seletivo, mais estratégico. Aprende que a verdadeira masculinidade não está em dominar, mas em manter-se inteiro mesmo quando tudo ao redor desaba. Aprende que o autocontrole é a mais poderosa forma de poder, e que entender a natureza feminina não é desprezá-la, é se proteger dela. A maturidade ensina que o amor verdadeiro não é o que implora permanência, mas o que permanece inteiro diante da ausência. O homem que compreende isso deixa de ser jogado pelo jogo. Ele passa a observar os movimentos, a reconhecer os padrões e a reagir com calma, não com desespero. A partir daí, ele se torna inatingível, porque entendeu que quem conhece a natureza do fogo não teme mais as chamas. Entenda a natureza feminina e você nunca mais será destruído por ela. Quem entende o jogo não é jogado. O espelho final. Quando tudo se acalma, o que resta é o reflexo, o espelho que mostra o que foi real e o que foi ilusão. É nele que a mulher finalmente enxerga o preço da fuga, e o homem descobre o poder do silêncio. Esse espelho não é de vidro, é psicológico. Ele reflete o que o tempo revelou, e o amor não conseguiu sustentar. E nesse reflexo, uma verdade incômoda aparece. As pessoas não mudam de repente, elas apenas param de esconder quem realmente são. As mulheres mudam depois dos 40, mas talvez o que muda não seja elas, e sim a forma como se veem. O espelho que antes mostrava juventude, agora revela a essência. E a essência é mais difícil de amar quando não foi cultivada. Muitas descobrem que não buscavam liberdade, mas distração, que o amor não as aprisionava, mas as espelhava. E ao quebrar o espelho, perderam a chance de enxergar o próprio reflexo com maturidade. O homem, por sua vez, entende que não foi derrotado, foi lapidado. O sofrimento o obriga a olhar para si com mais verdade. Aprende a distinguir entre amor e dependência, entre compreensão e fraqueza, entre empatia e submissão. Ele não precisa mais gritar para ser ouvido, nem se justificar para ser amado.
A dor o fez forte, mas a consciência o fez sábio. Ele percebe que o verdadeiro poder não está em mudar o outro, mas em não se deixar corromper pelas mudanças do outro. No fim, o espelho não mente. Mostra o que o tempo tentou esconder e o que o amor tentou negar. Mostra que toda relação é um reflexo da consciência dos dois. Quando um desperta e o outro dorme, o vínculo se rompe. E quando ambos dormem, o amor se torna apenas um sonho que termina com o despertar. Aos 40, o que realmente muda não é o amor, nem o corpo, nem o casamento. O que muda é o olhar. O olhar de quem percebe que o tempo passou e que o que foi negligenciado dentro começa a ruir fora. O que define o destino de um casal não é o que eles constroem juntos, mas o quanto conseguem permanecer conscientes dentro dessa construção. Este não é um vídeo sobre culpados, é sobre consciência, sobre o preço de ignorar a própria natureza, sobre o perigo de confundir liberdade com fuga e sobre o poder de olhar o espelho sem medo do que ele mostra. A mulher que destrói o que construiu não é má, é inconsciente. O homem que tenta entender sem se anular não é frio, é lúcido. As mulheres mudam depois dos 40, mas o amor verdadeiro só morre quando ambos desistem de se olhar. O espelho nunca foi o inimigo. O inimigo sempre foi o medo de encarar o que o reflexo revela. A sombra feminina e o retorno do ego esquecido. Há uma força silenciosa dentro de toda mulher que raramente é compreendida, nem por ela mesma. É a soma dos desejos reprimidos, das ambições adormecidas e dos impulsos que a sociedade ensinou a negar. Essa força é o que Jung chamava de sombra, o lado da psique que contém tudo aquilo que foi rejeitado para que ela pudesse ser aceita. Quando a mulher chega aos 40, essa sombra desperta, exigindo reconhecimento. Ela não pede permissão, apenas emerge, e o conflito começa. Durante anos ela aprendeu a suprimir partes de si para cumprir papéis que lhe garantiam amor e aprovação. Foi a esposa estável, a mãe dedicada, a parceira paciente. Mas dentro dela, existiam vontades que nunca desapareceram. Apenas foram empurradas para o inconsciente. E quando o tempo começa a apagar os aplausos externos, quando a beleza deixa de ser poder e o reconhecimento dos outros se torna escasso, essa parte esquecida volta à tona pedindo palco. É por isso que, nessa fase, muitas mulheres sentem um impulso repentino de mudar tudo. O cabelo, a casa, o estilo de vida, as amizades, até o marido. Não é sobre mudança estética, é sobre o retorno do ego. Elas não suportam mais se ver como coadjuvantes da própria história. Querem reescrever o enredo, mesmo que para isso precisem destruir o capítulo anterior. Mas ao tentar fazer isso sem autoconhecimento, acabam confundindo liberdade com rebeldia e autonomia com ego inflado. O resultado é um ciclo perigoso. Ela tenta se reconectar com o poder interior, mas faz isso atacando tudo o que simboliza o passado. O marido, a rotina e até o próprio lar se tornam inimigos do novo eu que ela acredita estar despertando. Só que esse novo eu é frágil, construído sobre impulsos e ressentimentos. Não é um renascimento, é um rompimento emocional com tudo que representa estabilidade. O ego esquecido volta com força, mas sem sabedoria. E o que deveria ser um processo de integração da sombra, vira um processo de negação do passado. Ela não entende que a verdadeira força não está em rejeitar quem foi, mas em integrar todas as versões que existiram. Sem essa integração, o poder se torna ilusão, e o que parecia evolução vira autossabotagem. O homem que presencia esse processo precisa entender uma coisa. Ele não está enfrentando a mulher que conhecia, mas a parte dela que sempre foi reprimida. Ele pode tentar compreender, mas não pode resgatar, porque esse tipo de conflito não se resolve com diálogo, mas com autodescoberta. E até que ela encare a própria sombra sem medo, continuará destruindo tudo o que reflete o que ainda não aceitou em si. A cultura da insatisfação. Como o mundo alimenta o caos, vivemos em uma era que transformou a insatisfação em virtude. Tudo o que antes era construído com paciência e propósito, agora é descartado em nome de uma ideia distorcida de liberdade. A cultura moderna diz às mulheres que a felicidade está sempre do lado de fora, em novas experiências, novos relacionamentos, novas versões de si mesmas. O resultado é uma geração emocionalmente cansada, espiritualmente desconectada e constantemente frustrada com o que tem.
porque aprendeu a desejar o que não existe. Aos 40, essa mensagem encontra terreno fértil. É o momento em que o espelho social começa a devolver o reflexo do tempo. E o sistema reage vendendo ilusões. Recomece. Viva intensamente. Você merece mais. O problema é que essas frases travestidas de empoderamento escondem uma armadilha psicológica. Elas estimulam a comparação constante e o desprezo pelo presente. Em vez de encorajar maturidade, incentivam negação. A mulher passa a medir seu valor, não pelo que construiu, mas pelo quanto ainda consegue provocar desejo e atenção. As redes sociais amplificam esse ciclo. Cada curtida se torna uma dose de dopamina. Cada elogio uma migalha de relevância. A mulher que antes buscava reconhecimento dentro de casa, agora o procura em um público invisível. E sem perceber, troca o amor real pela aprovação digital. É o mesmo vazio emocional, apenas embalado em luzes artificiais. A cultura do espetáculo transformou a dor em performance e a solidão em estética. O casamento, nesse contexto, se torna um obstáculo à narrativa moderna. A rotina é vista como tédio, o compromisso como limitação, a constância como prisão. E o marido, que antes era parceiro, vira símbolo da estagnação. A mulher começa a acreditar que para ser livre precisa romper tudo o que a estabiliza. É a ilusão de que o novo cura o antigo, quando na verdade apenas adia o encontro com o próprio vazio. Essa cultura da insatisfação não nasceu do nada. Ela foi construída sobre o medo do silêncio. O mundo moderno não suporta a introspecção, porque o silêncio obriga a encarar a verdade, que a felicidade não é movimento, é compreensão. A busca incessante por novidade serve para evitar a reflexão. E quanto mais se corre em direção ao novo, mais distante se fica do essencial. O mais trágico é que esse caos é vendido como evolução. Mas a verdadeira evolução exige profundidade, não velocidade. A mulher moderna foi treinada para acreditar que crescer é mudar de direção, quando na verdade é aprofundar o próprio caminho. O que o mundo chama de liberdade, muitas vezes é apenas distração disfarçada de propósito. Enquanto a cultura continuar dizendo que o amor limita e o ego liberta, veremos cada vez mais pessoas trocando estabilidade por vazio, verdade por validação e companheirismo por aplausos. O mundo alimenta o caos porque o caos vende, e quem não aprende a reconhecer esse jogo se torna produto dele. A redenção silenciosa. Depois que o barulho passa e o entusiasmo das novas escolhas se desfaz, o que sobra é o retorno inevitável ao silêncio. É nele que a consciência desperta. A mulher, agora mais velha e cansada, começa a perceber que o vazio que tentava preencher com liberdade, atenção e novidade continua lá, imóvel, exigindo um olhar que não pode mais ser evitado. É nesse momento que algumas finalmente entendem o que tantas fugiram a vida inteira. A verdadeira revolução não é externa, é interna. A redenção não vem com lágrimas nem confissões, mas com lucidez. Ela percebe que não precisava destruir o passado para se libertar dele. Precisava compreendê-lo. O amor que julgou prisão, na verdade, era espelho. O marido que acreditava limitar, na verdade, refletia o que ela não queria encarar. As renúncias, os medos, os sonhos abandonados. Quando esse entendimento chega, o orgulho cede lugar à humildade e a vaidade se transforma em consciência. Pela primeira vez, ela enxerga que o problema nunca foi o casamento, mas a fuga de si mesma. Algumas tentam voltar, não por arrependimento, mas por reconhecimento. Descobrem que a liberdade verdadeira está em escolher conscientemente, não em reagir impulsivamente. Outras permanecem sozinhas, mas mais serenas porque aprenderam a habitar a própria companhia sem precisar de aplausos. E há aquelas que nunca olham para trás, mas mesmo assim carregam um olhar diferente, menos desafiador, mais silencioso. O sofrimento, quando compreendido, se transforma em sabedoria. Do outro lado, o homem que resistiu à destruição também muda. Ele não guarda rancor, mas discernimento. Aprende a amar sem se perder, a respeitar sem se submeter e a ajudar sem se anular. Entende que não há vitória em dominar o outro, apenas em dominar a si mesmo. A dor que o endureceu agora o lapida. Ele segue mais calmo, mais consciente e talvez mais só, mais livre. No fim, a história de ambos se encontra em um ponto comum: o aprendizado.
O tempo, implacável e justo, revela que toda dor não entendida volta como repetição, mas toda dor aceita volta como consciência. A mulher que enfrenta a própria sombra e o homem que preserva a própria essência se encontram novamente, não como casal, mas como dois seres que finalmente aprenderam a ver sem ilusões. A verdadeira redenção é silenciosa. Não pede desculpas, não busca perdão, não precisa ser proclamada. Ela se revela no olhar calmo de quem entende que perder foi necessário para aprender a permanecer. No fim, o que resta não é o que foi destruído, mas o que sobreviveu à destruição. Porque só quem desce ao próprio abismo descobre o que realmente é indestrutível.